Glória a Deus. Salmo 23, está escrito assim a palavra do Senhor: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Graças a Deus, né? Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus, porque a presença dele já é real aqui no nosso meio, porque ele prometeu que aonde estivesse 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estaria. Nós cremos nisso. Então vamos falar com ele. Senhor nosso Deus e Pai, Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos na noite desse dia, porque podemos dizer, como o profeta Samuel disse: Ebenezer, até aqui tem nos ajudado, Senhor. Pai, continua ajudando, meu Deus, o teu povo. Pai, dando direção, dando sabedoria, jogando por terra todo o levante do mal. Entra, meu Senhor, com providência. Na noite desse dia nós te clamamos neste lugar. Pedimos que o Senhor derrama a tua unção, o teu poder, a tua graça. Ó Pai, para que os nossos corações sejam impactados pela tua palavra. Ó Deus, nós oramos por aqueles que ainda estão a caminho. Quebra todo bloqueio, quebra todo impedimento, destrói toda ação do mal. Ó Pai, contra cada vida, meu Deus, nós te clamamos, ó Pai, neste lugar. Nós te buscamos, ó Deus, neste lugar, porque a tua palavra nos diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E nós estamos aqui, meu Deus, é para te adorar, para bendizer e exaltar o teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado. Quero dar as boas-vindas a todos, né? Que Deus possa nessa noite falar forte ao seu coração e aumentar a sua fé, porque o justo viverá pela fé. Amém? Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Junto a teus pés.
Os irmãos vão estar louvando a Deus. Eu gostaria que você estendesse as suas mãos em direção à sua casa. E nós vamos orar agora e profetizar no nome de Jesus. Estende as suas mãos agora, mais ou menos em direção à sua casa. E você, aleluia, ora com toda a sua fé nessa noite. Porque eu tenho certeza que enquanto você está aqui, anjos de Deus estão trabalhando lá na sua casa, lá no seu lar, em nome de Jesus, amém? Atos capítulo 12, a igreja orou e Deus liberou um anjo para entrar dentro da prisão e fazer aquilo que o homem não podia fazer. E eu creio nesta noite que Deus vai fazer coisas tremendas neste lugar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai querido e santo, a tua palavra nos diz: Ele me invocará e eu lhe responderei. Pai, traz resposta nesta noite para este que clama ao Senhor com toda a fé, porque está escrito: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes. Pai, nesta noite nós profetizamos agora com mão estendida em direção à nossa casa, em direção ao nosso lar. Meu Deus, libera os teus anjos para visitar esta casa agora, para passar varrendo, meu Pai, todo olho gordo, inveja, trabalho de feitiçaria, macumbaria, todo o trabalho do mal, meu Deus, contra esta casa, seja desfeita agora, seja quebrada agora, toda e qualquer maldição contra esta família. Toca, meu Pai, na mente, joga por terra o bloqueio que o diabo colocou na mente desse querido agora, porque está escrito, meu Pai, na tua palavra, em 2 Coríntios 4:4, que o Deus deste século cega o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Pai, toca nesta mente, neste coração, e opera nesta noite um milagre, pois nós profetizamos nesta noite a salvação, toda a nossa casa, toda a nossa família, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só você que crê na resposta de Deus, no milagre de Deus, solta a tua mão, aplauda a Deus e glorifica o nome do Senhor. Amém? Graças a Deus. O presbítero Gilmar e missionário Edilene vai estar louvando a Deus para a glória do nome do Senhor. Amém? Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez pela vida dos irmãos. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele já está presente, irmãos. Você pode glorificar o nome dele, exaltar o nome dele, porque ele já se faz presente na casa. Aleluia. Glória a Deus. Eu cumprimento a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. O Senhor, ele é digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia. Aleluia. Mandar a glória para cima, que a glória vai descer aqui neste lugar nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Derrama tua cheia.
Água viva do céu está descendo nesse lugar.
seu coração. Deixe o Senhor mudar sua vida. Deixe o Senhor te alegrar. Aleluia. Santo é o teu nome, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O Pai está aqui nessa noite, aleluia. Com a alma angustiada, com o coração ferido e sem forças pra lutar. Com o semblante caído, coração entristecido, sem forças pra caminhar. Foi aí que de repente ele veio de mansinho, disse: eu vim pra te ajudar. Sou teu Deus, sou teu amigo, não temas, estou contigo, vitória vim te entregar. Eu estou aqui. Se tu estás abatido, saiba que Deus é contigo, Ele não te abandonou. Se sentes angustiado, Jesus está do seu lado, compreende a sua dor. Ele entende, aleluia, fala com Ele. Quando estás em aflição, Ele estende a sua mão para a vitória te dar. E nas horas de perigo, Ele diz: estou contigo, eu vim pra te ajudar. Filho, eu estou aqui. Filho, não te abandonei. É nas horas de alegria e nas horas de agonia, filho, contigo estarei. Filho, eu estou aqui.
Aleluia, glória a Deus. Assim nós agradecemos essa rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Deus seja louvado. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a vida da missionária, a vida do presbítero, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Diga a glória a Deus. Quem está chamando o pastor Alessandro? Pastor Alessandro, um amigo, homem de Deus. Tenho certeza que, assim como Deus tem usado a vida do pastor, pode aplaudir a Deus pela vida. Glória a Deus, aleluia. Pastor Alessandro, irmãos, eu gostaria que você estendesse as suas mãos. Vamos fazer uma oração pela vida dele. Tenho certeza que nessa noite Deus ele vai falar muito forte ao nosso coração, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós aqui nesta noite, ó Pai, orando pela vida do teu filho, meu Pai, pedimos, meu Deus, que o Senhor venha trazer existência a cada sonho no coração dele, a cada projeto, ó Deus, que o Senhor entra com providência nessa noite, ó Pai, visitando o lar dele, a família dele, ó Pai, e derramando as tuas bênçãos, Senhor, sobre a vida de toda a família ali, meu Pai. Nós profetizamos em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, que ele seja, meu Pai querido, um instrumento uma vez mais aqui nessa noite, para falar, meu Deus, aos nossos corações, não aquilo que queremos, mas o que precisamos ouvir, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém? Aplauda o Senhor Jesus pela vida da sua nação. Com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Queridos, Glória a Deus. sinto honrado estar aqui essa noite. Eu quero externar os meus agradecimentos, quero louvar a Deus pela minha vinda aqui neste lugar, por Ele me permitir chegar a este lugar e ministrar a tua santa e bendita palavra. Quero também louvar a Deus pela vida do pastor Sidione, sua esposa, toda a sua família. É um grande amigo de longas datas. É a primeira vez que eu venho aqui. E o Lucas me falou, ele já esteve aqui pregando, e o Lucas falou que a terra aqui é boa, que o povo aqui gosta de Bíblia. Então, quando o Lucas falou comigo, eu já falei, então estou em casa. Aleluia. Eu não sei, irmão, pregar. Receba, toma, eu não sei fazer essas coisas. As pessoas que me convidam e dizem, pastor Alessandro, o senhor é um pastor, já aconteceu, não é toda vez. O senhor é um pregador avivalista? Não sou. Mas o senhor não é assembleiano? Eu sou pregador do Evangelho. Aleluia. Quem aviva é o Espírito Santo. Aleluia. Se a igreja dá lugar e se ele também quiser. Glória a Deus. A minha responsabilidade aqui é pregar a Bíblia, interpretar a Bíblia, te levar ao conhecimento e à obediência da palavra. Aleluia. Então Deus pode avivar a igreja no decorrer da mensagem. Isso vai depender se você dá lugar para ele ou não. A incumbência aqui é só pregar a palavra. Quero louvar a Deus pelo corpo de obreiro, cada um que coopera para o crescimento dessa obra, extensivo a todos que nessa noite se faz presente. Amém? Que Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, possa nos agraciar poderosamente. É um culto de libertação, coisa maravilhosa. E eu quero falar sobre o autor da nossa libertação. Quero pregar sobre Cristo. Aleluia. Lucas capítulo 19, os que têm Bíblia. Lucas capítulo 19. Nós vamos ler do versículo 28 ao versículo 34. Lucas capítulo 19. Versículo 28 ao 34. Eu gostaria que os irmãos prestassem muita atenção na leitura que iremos fazer e redobrasse a sua atenção no que eu irei ministrar, pois eu trago da parte de Deus uma palavra revelada e poderosa. E nós vamos sair daqui transformados, impactados
com a graça de Deus. Aleluia. Lucas capítulo 19, versículo 28 a seguir diz assim: e dito isso, ia caminhando, subindo para Jerusalém. Caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 de seus discípulos, dizendo: ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrardes, acharei preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar: por que soltais? Assim me direis: porque o Senhor precisa dele. E indo os que havia sido mandado, acharam como lhe disseram. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que soltais o jumentinho? E eles responderam: o Senhor precisa dele. Podei-vos assentar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Alessandro, talvez você esteja perguntando consigo mesmo: o que tem a ver um culto de libertação com a palavra que ora acabamos de ler? Talvez, se você tiver prestado atenção, iremos observar que estava preso ali um jumentinho. Aleluia. E Jesus mandou soltá-lo. Glória a Deus. Esse jumento estava preso para ser morto, mas Jesus pediu para libertá-lo e livrou o jumentinho da morte. Glória a Deus. Como que o Senhor faz tal afirmativa, pastor Alessandro? Baseado na Bíblia Sagrada. Aleluia. Por isso, redobre a sua atenção, porque eu quero pregar sobre a nossa redenção, baseado nesse jumentinho. E isso aqui tem uma revelação muito forte. É de verdade que no tempo em que César Augusto se tornou imperador de Roma, o primeiro imperador, ele emitiu um edito, um decreto. O edito dizia que todas as famílias de seu tempo deveriam subir ou ir para suas cidades de origem, aonde eles nasceram, para o recenseamento, para o censo, a contagem da população. Nesse tempo, centenas de famílias imigraram da região da Galileia, subindo para a região da Judeia, mais precisamente na cidade por nome de Belém da Judeia, conhecido como a cidade de Davi. Dentre essas centenas de famílias que saíram da região da Galileia, havia um casal que saiu da cidade de Nazaré, um varão cujo nome se chamava José, e a sua esposa por nome Maria, grávida, gestante do menino Jesus. A Bíblia Sagrada nos diz que, chegando na cidade de Belém, porque José pertencia à casa de Davi, e a Bíblia diz que, devido o contingente de pessoas muito grande, e por Nazaré, e por Belém ser uma cidade pequena, o número de pessoas abarrotou a cidade, de forma que as hotelarias nos dias de hoje, pensões, lugares, estavam superlotados, e não tinha mais lugar para abrigar ninguém devido ao número muito grande de pessoas. Não havia mais hotel, não havia mais pousada, e a Bíblia Sagrada nos diz então que José e Maria não conseguiam um abrigo para ficar, e a Bíblia diz que eles encontraram um lugar, uma estalagem, um estábulo de animal, um curral, para que os irmãos entendam. E foi justamente nesse lugar que Maria começou a sentir as dores de parto, porque já estava completando-se o número de dias de dar à luz a criança. E a Bíblia Sagrada nos diz que foi nesse ambiente hostil, nesse estábulo de animal, que nasceu o Salvador do mundo. A Bíblia diz que após Jesus nascer, Maria envolveu Jesus em os trapos, em os panos velhos, porque o casal era muito pobre, era muito simples. E após envolver o menino Jesus nos trapos, nos panos, a Bíblia diz que Maria colocou ele na manjedoura. A manjedoura é um coxo
aonde coloca sal, ração para o gado comer. Maria fez da manjedoura, do coxo, uma espécie de berço para abrigar o menino Jesus. A Bíblia diz que, terminando o censo, acabando o recenseamento, todas as famílias voltaram para a sua casa. E mais uma vez, José e Maria regressam para a cidade de Nazaré, dessa vez com o menino Jesus em seus braços. Glória a Deus. E a Bíblia Sagrada nos diz que é na cidade de Nazaré que Jesus vai passar a sua infância, a sua adolescência e a sua juventude. No tempo de Jesus, a cidade de Nazaré habitava cerca de 100 famílias. Considerando que cada família tinha 3 pessoas, aproximadamente 300 habitantes existia na cidade de Nazaré. Uma cidade simples, uma cidade pacata, uma cidade onde habitavam e moravam camponeses, homens lavradores do campo, que às vezes dormia até mesmo no chão, tão simples, tão pobre. E é nessa cidade, é nesse ambiente que Jesus vai passar a sua infância, a sua adolescência e a sua juventude. Talvez você já se perguntou consigo mesmo e disse: por que é que a Bíblia não dá relato da infância de Cristo, não dá detalhes da adolescência de Cristo e nem detalhes da juventude de Cristo? Simplesmente a Bíblia dá uma pincelada no nascimento de Cristo, como ora acabei de citar. Depois ele dá uma pincelada pequena na sua adolescência, aos 12 anos de idade, quando Maria e José vai ao templo, perdeu o menino, e ele aparece no templo ensinando doutores da lei, dos doutores da lei mosaica, a lei de Deus. Isso dá uma pincelada na adolescência e mais tarde a Bíblia dá ênfase. Após os seus 30 anos ele é batizado no Rio Jordão e a Bíblia vai dar ênfase ao ministério de Cristo. Mas por que a Bíblia omitiu? Por que ela ocultou detalhes da infância, da adolescência e da juventude de Cristo? Isso teria alguma coisa de especial nisso na adolescência? Jesus tinha sido algum menino especial? Eu digo que não. A Bíblia omite isso, não dá detalhes, porque simplesmente Jesus foi um menino judeu. Ele teve a sua infância, adolescência e juventude como qualquer um garoto, como qualquer uma criança, adolescente, jovem da sua época. Mas para nós entendermos como que foi a infância, adolescência e juventude de Cristo, precisamos conhecer um pouco do contexto judaico. O menino aos 6 anos de idade era após desmamamento. Na cultura judaica, aos 6 anos de idade, o menino desmamava. Então o pai, ele fazia um grande banquete, uma grande festividade para comemorar o desmamamento. Quem não se lembra, no livro de Gênesis, capítulo de número 21, quando Isaac foi desmamado, Abraão fez um grande banquete. Um grande banquete, o pai dava-se devido ao motivo que o menino, após os 6 anos, ele desmamava, ele estava apto a ir para uma escola para aprender a ler e aprender a escrever. Então isso era muita alegria para o judeu, por isso que ele dava uma festa, porque o menino agora ia para a escola, iria aprender e a traçar a Torá, a lei, os mandamentos do Senhor e crescer nos preceitos do Senhor. Ora, preste atenção que foi essa a infância, adolescência e juventude de Cristo. Dos 6 anos aos 10 anos de idade, o menino, ele já tinha decorado toda a Torá de cor salteado. A Torá é os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, chamado de Pentateuco ou Lei de Moisés. Os judeus conhecem esses livros e ainda os chamam de Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar e Devarim. E nós conhecemos pela tradução da Septuaginta por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Dos 6 aos 10 anos de idade, o menino já tinha decorado todos os 5 primeiros livros, os que ora acabei de citar, na sua mente de cor salteado. Aos 10 anos de idade, o menino passava pelo segundo ciclo. O segundo ciclo era dos 10 até os 14 anos de idade. O menino já tinha decorado não apenas o Pentateuco, a lei que ora citei os 5 primeiros livros, mas já tinha decorado toda a Tanakh. A Tanakh é a Bíblia hebraica dos judeus que só contém o Antigo Testamento. A Tanakh era dividida por a lei, que é os 5 primeiros livros do Pentateuco. Depois tem os Neviins e os Ketuvins. Neviins são os profetas.
os profetas anteriores, os profetas sucessores, os profetas menores, profetas maiores. Na categoria dos profetas maiores, nós temos Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Na categoria dos profetas menores, nós temos de Joel e vamos até Malaquias, que é os 12, englobando ali os profetas menores. Depois nós temos os Ketuvins, que é justamente os escritos, que vem os livros históricos, os livros poéticos, tudo englobado. Significa dizer que aos 14 anos de idade, o menino já tinha decorado todo o Antigo Testamento na sua mente, de cor salteado. Ora, quando o menino chegava nos seus 14 anos e tinha todo o conhecimento do Antigo Testamento, então ele passava pelo terceiro ciclo, que era chamado tempo da decisão. Nesse tempo, o menino ele poderia optar a ir para uma escola rabínica e talmúdica, aprender aos pés de um mestre e dar continuidade ao ensinamento do seu mestre, ou ele poderia optar para exercer o ofício de seus pais. Como nos dias de hoje, tem a linha calvinista que crê na predestinação, tem a linha arminiana que crê no livre-arbítrio, tem a linha dos pré-tribulacionistas que acredita que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, tem a linha dos pós-tribulacionistas que acredita que a igreja passará por toda a tribulação, tem a linha dos mid-tribulacionistas, o meso-tribulacionista, acredita que a igreja passa na metade da grande tribulação e Jesus arrebata. Naquela época também existia mestres que cada um interpretava a lei do seu jeito. Então o que o mestre fazia? Recrutava um menino e ensinava a ele a teoria, o conceito que ele tinha, para que esse menino crescesse e ia passando para frente o pensamento daquele mestre. Então a criança, aos 15 anos de idade, ele poderia decidir se ele iria para a escola rabínica e talmúdica aprender aos pés de um mestre e dar continuidade aos ensinamentos do seu mestre, ou ele poderia optar para exercer o ofício de seus pais. Parece que Jesus optou pela segunda opção. Ele optou a exercer o ofício de seus pais quando ele chegou aos seus 15 anos, porque não há nenhum relato na Bíblia Sagrada de que Jesus estudou numa escola rabínica e talmúdica. Não há nenhum relato na Bíblia Sagrada de que alguém foi o mestre de Jesus, mas a Bíblia relata que Jesus trabalhou na carpintaria do seu pai José e se tornou um grande carpinteiro. Esta foi a infância, a adolescência e a juventude de Cristo. Ora, quando Jesus atinge seus 30 anos de idade, a Bíblia Sagrada nos diz que ele deixa agora José, ele deixa agora Maria, sua mãe, e ele parte sozinho mais uma vez para a região da Judéia, mais precisamente as margens do Rio Jordão. Quando Jesus chega no Rio Jordão, está seu primo João, o Batizador. Por que Batista? Batista não é um sobrenome de João. Batista é porque ele batizava. Logo, é João o Batista, o que batizava, ou João o Batizador. Quando João, ele vê Jesus, ele percebe que Jesus é o Filho de Deus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que quando João Batista vai batizar Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo, como forma corpórea de uma pomba, repousa sobre Cristo. O céu se rasga ao meio e a voz do Pai brada dizendo: este é meu Filho amado, a quem eu tenho prazer. É aqui que dá início ao poderoso ministério de Jesus. Após Jesus ser ungido pelo Espírito Santo, dá início ao poderoso ministério de Cristo. A Bíblia diz que após Jesus sair das águas, ser batizado por João Batista, ainda na região da Judéia, o Espírito Santo conduz Jesus até o deserto da Judéia, conhecido como deserto da tentação. A Bíblia Sagrada nos diz que ao cabo de 40 dias Jesus teve fome. Conhecemos o texto. O adversário veio para tentar Jesus, e pela primeira vez no tete-a-tete, Jesus consegue vencer Satanás. A Bíblia diz que acabando o deserto, está registrado no evangelista São Lucas, quando ele diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, ele saiu do deserto e foi para a região da Galileia. Sabe o que é interessante? É que Lucas narra que Jesus, cheio do Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo,
ele foi para o deserto. Diz Lucas que no deserto Jesus permaneceu cheio do Espírito Santo. E Lucas relata que saindo do deserto, cheio do Espírito Santo, Jesus desceu para a região da Galileia. Ora, o deserto não é para te matar. Pode prestar atenção e pode crer nisso, que Deus jamais vai te deixar ou permitir você ir para um deserto sem antes Ele te preencher do Espírito Santo. Agora no deserto, cabe a mim e você, se nós iremos permanecer ou não, cheio do Espírito Santo. E se nós permanecermos, pode ter certeza que saindo do deserto, nós iremos sair cheio do Espírito Santo. Para quê? Para o nosso ministério ser marcado na terra. Aleluia! Porque depois que Jesus sai do deserto e desce para a região da Galileia, é onde o ministério de Jesus vai ser marcado. Ora, quando Jesus chega na região da Galileia, a Bíblia diz que Jesus começa a pregar. A mensagem de Jesus incomodou muita gente. A Bíblia diz que no primeiro sermão de Jesus, eles já queriam assassinar Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus veio anunciando: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Ora, isso serviu como ofensa para alguns e eles tentaram matar Jesus. A Bíblia diz que Jesus consegue escapar. E a Bíblia diz que agora Jesus, ele sai da região da Galileia e desceu para a cidade de Nazaré, a cidade onde ele havia crescido. Lá estavam seus conterrâneos, seus contemporâneos, lá estavam todos aqueles que haviam crescido com ele. Mas a Bíblia diz que quando Jesus chegou e começou a pregar na cidade de Nazaré, aonde ele havia crescido, a Bíblia diz que mais uma vez a mensagem de Jesus incomodou muita gente, porque Jesus dizia: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. A Bíblia diz que alguns ficaram tão furiosos, pastor Sidione, e Lucas relata que levaram Jesus para um pináculo do monte e tentou empurrar Jesus lá de cima para o assassinar. Mas a Bíblia diz que mais uma vez Jesus consegue escapar do perigo iminente. E agora ele sai da cidade de Nazaré e Jesus vai habitar na cidade de Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum era uma cidade portuária, era uma cidade marítima, e no tempo de Jesus era considerado uma metrópole. Por quê? Porque em Cafarnaum, no tempo de Jesus, tinha cerca de aproximadamente 3.000 habitantes. Eu digo metrópole porque considerava Nazaré com 300 habitantes, Cafarnaum com 3.000 habitantes, era uma grande metrópole. E é aqui em Cafarnaum que Jesus vai residir. A cidade de Cafarnaum não se tornou apenas lugar de moradia ou residência de Cristo, mas Cafarnaum se tornou a sede do ministério de Jesus, porque é em Cafarnaum que o ministério de Jesus vai se expandir. É em Cafarnaum que o ministério de Jesus vai crescer. Mas a Bíblia diz que mais uma vez a mensagem de Jesus começa a incomodar muita gente, porque mais uma vez ele vem dizendo: arrependei-vos, porque já chegou a vós o reino de Deus. Observa que uma das vezes Jesus diz: está próximo o reino de Deus. Outro diz: é chegado a vós o reino de Deus. Já está entre vós o reino de Deus. Pastor Alessandro, por que é que eles sempre queriam matar Jesus? Por que é que eles não gostavam da mensagem de Jesus? Eles sempre queriam matar Jesus, e se dá por alguns fatores. O primeiro deles é porque os judeus esperavam um Messias político, um Messias revolucionário, que iria tirar Israel da mão de seus algozes, da mão de seus opressores, mas precisamente o Império Romano, que é o contexto aonde Jesus chega. Porque a profecia dizia que quando o Messias viesse, assentaria no trono de Israel, governaria sobre Israel e livraria Israel da mão de seus opressores. Eles esperavam um Messias revolucionário, alguém que viria brigar com os romanos, alguém que viria caçar confusão com os romanos. Mas quando Jesus chegou,
ele frustrou toda perspectiva e expectativa dos judeus, porque ele não veio causar uma revolução, ele não veio brigar com os romanos, mas ele veio pacificamente anunciando: é chegado a vós o reino de Deus. Ora, é por isso que eles queriam matar Jesus. O primeiro fator é porque eles esperavam um Messias revolucionário. E quando Jesus veio, ele não assentou no trono de Israel, ele não reinou sobre Israel, e ele não livrou Israel da mão de seus opressores. Ora, mas eles não entendiam, porque a profecia dizia que viria o Messias para governar sobre Israel. E quando Jesus disse: é chegado a vós o reino de Deus, era isso que Jesus estava dizendo. Por quê? Porque a expressão o reino dos céus e o reino de Deus são duas palavras distintas. No grego, re basileia tu auranu. Re é um artigo definido o basileia, reinar, governar, reino. Tu auranu, tu do, ode, auranu, céus, ou seja, o reino dos céus. Só que o reino de Deus é rebasileia do teu, o reino de Deus. Qual é a diferença? Tem muita diferença dentro do grego. Por quê? Porque a locução o reino dos céus dá uma ideia de uma região fora da terra, uma região acima da terra. Logo, a expressão entrar no reino dos céus é ir para junto de Deus. Aonde está o trono de Deus? As regiões celestiais. E isso acontecerá quando acontecer o arrebatamento da igreja. Ora, mas a locução entrar no reino de Deus não é subir para o céu, porque rebasileia do teu, o reino de Deus. A locução entrar no reino de Deus deve ser entendida dentro do grego como aceitar o fato de que Deus é rei e que Deus governa sobre. Ou seja, quando eu digo eu já entrei, todos nós aqui entramos no reino de Deus. Como assim? Porque nós aceitamos o fato de que Deus governa, de que Deus é nosso rei, de que Deus é o nosso governante. Nós já entramos no reino de Deus, mas ninguém aqui ainda entrou no reino do céu. Quando Jesus diz é chegado a vós o reino de Deus, ele está dizendo: o governo de Deus chegou a vocês para governar. É Deus na minha vida manifestado em mim para governar sobre vocês. Mas eles não entenderam. Eles achavam que tinha que vir um rei bonitão como os demais monarcas, mas a profecia diz que viria o Messias para governar. Rebasileia do teu, o reino de Deus, Deus governando sobre os homens. E Jesus estava dizendo, os discípulos dizem: quando é que chegará esse reino? Jesus diz: o reino de Deus já está entre vós. Jesus está dizendo: o governo de Deus personificado na minha vida para governar você já está aqui, já está. Era isso que Jesus estava dizendo. É por esse fator eles não entenderam, é que eles queriam matar Jesus. A segunda característica ou fator de que eles queriam matar Jesus é por causa das facções religiosas. No tempo de Jesus existiam aproximadamente 25 facções religiosas. Só dentro do Sinédrio, que é considerada a Suprema Corte Judaica, existia o partido dos fariseus, dos saduceus, os essênios, os zelotes, os herodianos e dentre outros. 25 facções religiosas. Foi por causa dessas facções ou partidos religiosos que Jesus quase que foi assassinado, que eles queriam matar Jesus. Por quê? Porque os fariseus, eles até criam a lei de Moisés, mas eles aplicavam a Mishnah, a lei oral. Já Jesus, ele usava a lei escrita. A primeira vez que Moisés sobe no monte, Deus diz assim: escreve no livro, Moisés, as palavras que eu te disser. E Moisés pegou o livro e ele escreveu o que Deus falou. Na segunda subida, Deus disse: lava 2 pedras para mim, pule ela e sobe no monte, porque eu com o meu dedo vou escrever. Aqui ficou chamado como lei escrita.
foi passado de pai para filho. Qual era o problema dos fariseus? Eles usavam a lei oral. A lei oral dizia que um homem, se ele fosse santo, um judeu, ele jamais poderia encostar em um gentil, ou ir na casa de um gentil, porque para os judeus, os gentios, eles colocavam adjetivos negativos, como chamavam o gentil de cães, corvo, porco, considerando animais imundos, porque para o judeu, o gentil, o não judeu, tá? Gentil ou não judeu, ele era imundo, ele era impuro, e só a raça judaica era santa. Ora, os pais passavam de pai para filho, e os rabinos ensinavam na escola, que uma vez que tiver o santo, se ele envolver com o impuro, ele também está contaminado. Isso era Mishnah, mas a lei escrita não, isso era a lei oral. A lei escrita não dizia isso, porque um dia Jesus apareceu em Atos dos Apóstolos capítulo 10 para Pedro, e disse: Pedro, olha a visão, e a visão era um lençol cheio de animais quadrúpedes, de toda espécie, animais que poderia comer, chamado animais comuns que pode comer, e animais impuros, de casco partido, que não podia comer. Naquele lençol tinha dois tipos de animais: os animais que poderia comer, chamado de animal comum, e os animais que não poderia comer, baseado na lei levítica, lá em Levítico. Ora, quando Jesus falou: Pedro, mata os animais e come, Pedro olhou e disse: de maneira nenhuma, porque eu nunca coloquei o comum e nem o impuro na minha boca. Quando Pedro falou o comum, é animal comestível. Quando ele falou o impuro, é animal que não pode comer. Jesus era judeu, Jesus não estava mandando ele comer os animais impuros, claro que era uma visão. Jesus estava dizendo: dos animais comestíveis, mata e come. Quando Pedro disse: eu nunca coloquei o comum e nem o impuro, ele está dizendo: eu aprendi a vida toda que uma vez que o comum está com o impuro, está tudo contaminado, eu não vou colocar isso na boca. Jesus repreende ele e diz: Pedro, como que você pode dizer que é impuro aquilo que eu tornei comum? Sabe o que Jesus está dizendo? Pedro, é melhor você sair daí rápido, ir lá na casa de Cornélio, lá tem um gentil. Quem ensinou para você que você não pode ter contato com o gentil, te mentiu, porque Deus veio para salvar tanto os gregos como os judeus, como os gentios. A salvação é para todo mundo. Vai na casa de Cornélio e batiza ele. Porque quando Pedro vai sair da casa de Cornélio, ele tem que explicar para os demais discípulos, dizer: não, foi lá porque teve uma visão, justificar. Porque a Mishnah dizia isso, mas a lei escrita não dizia isso. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Quando vinha um leproso, viu uma prostituta, sacerdote escorria, saía correndo. Mas a lei escrita dizia: ame o teu próximo como a ti mesmo. Quando Jesus sentava na mesa com os pecadores, ele não estava comungando, porque sentar na mesa é comunhão, ele não estava comungando, mas ele estava ali compartilhando o reino de Deus e salvação e arrependimento para o pecador. Aí ele dizia: mas esse não pode ser de Deus, ele está envolvido com o pecador. Só que Jesus estava dizendo para eles o seguinte: a lei escrita diz para mim amar o meu semelhante como a mim mesmo, e o que eu estou fazendo aqui é praticando a lei. Eu estou tendo amor por esses. Já vocês, vem um leproso, você sai correndo, mas a lei dizia que o sacerdote tinha que examinar o leproso e ver se ele tinha lepra. Se tivesse, isolava ele, e após o término, ele apresentava ao sacerdote, o sacerdote avaliava e reintegrava ele em meio à sociedade. Já no tempo de Jesus, o sacerdote viu um leproso e saía correndo, e Jesus viu um leproso e ia ter com ele. Jesus está dizendo: eu estou cumprindo a lei escrita, amando o meu semelhante como a mim mesmo. Como sacerdote, eu estou examinando e já determinei que ele é puro e ele pode viver em meio à sociedade. Era isso que Jesus estava fazendo. Glória a Deus, aleluia. Por isso que os fariseus perseguiam Jesus, porque eles usavam a lei, a Mishnah, a lei oral, e Jesus a lei escrita. Já os saduceus batiam de frente com Jesus, porque os saduceus não criam em ressurreição de anjo, não criam em ressurreição e nem em anjo. E quando Jesus veio falando da ressurreição dele, veio falando de anjo, contradizeu a doutrina dos fariseus. Por esses fatores que as facções religiosas queriam pegar Jesus, porque sempre Jesus contradizia alguma crença que eles tinham. Mas o que fez mais eles perseguir Jesus
foi a chamada cúpula judaica. A cúpula judaica era composta por 3 classes de pessoas: os anciões, os escribas e os fariseus. Os anciões eram homens de caráter maduro, de quem a população vinha tomar conselho com eles. Já os escribas, copistas da lei, intérpretes da lei, homens sábios, homens inteligentes. E os fariseus, responsável por 60% da população no quesito religião. Tratando-se de religião, se os fariseus dissessem está correto, 60% da população dizia que está certo. Mas se os fariseus, concernente à religião, dissessem está errado, 60% da população dizia está errado. Como a cúpula judaica sempre andava unida, os anciões, os escribas e os fariseus, eles sabiam que foram os escribas, os anciões e os fariseus que tentou matar Jesus, porque eles persuadiam o povo. Os anciãos que davam conselho para o povo diziam: ó, pega ele. Os intérpretes da lei, os homens sábios diziam: ó, ele é blasfemo, e a lei dizia que tem que matar. E já os fariseus, como eles tinham influência e comandava 60% da população, dizia: a nossa palavra tem 60% de aprovação. Foi a cúpula judaica que tentou matar Jesus. Porém, Jesus sabia a hora dele. Aleluia. E essa hora chegaria, seria a Páscoa judaica. Escuta que coisa terrível. Jesus, ele não poderia ter morrido antes, mas a hora dele ia chegar, porque ele veio para isso. E foi justamente na Páscoa judaica que eles conseguiram crucificar Jesus. Só que Jesus é o Cordeiro Pascal. Jesus, ele está cumprindo a Páscoa de Êxodo capítulo 12. Aquele cordeiro era uma tipologia de Cristo, e Jesus cumpriu na íntegra a Páscoa judaica. As 7 festas: festa da Páscoa, pão sem fermento, primícias, Pentecoste, festa da expiação do pecado de Yom Kippur, a festa das trombetas, né? Festa de Yom Kippur e dos tabernáculos. Essas 7 festas apontavam para o nascimento de Cristo, morte de Cristo, ressurreição de Cristo, ascensão de Cristo, a volta de Cristo, estabelecer o reino milenar de Cristo. Vamos aqui só em Êxodo para nós ver se Jesus não cumpriu na íntegra. Êxodo capítulo 12, a Páscoa judaica. Olha como Jesus cumpriu na íntegra. Porque dizia a Páscoa assim: Moisés, diga para o povo, no 14º dia do mês de Nisan, dia 14 de Nisan, entre março e abril, o primeiro mês, cada família vai pegar um cordeiro macho de 1 ano, sem defeito, sem mancha, sem ruga, sem mácula, e no 14º dia mata o cordeiro. Porém, Moisés, quando for no 10º dia, faltando 4 dias para o sacrifício, cada família vai pegar um cordeiro no curral e trazer para dentro de casa, para os de casa ficar examinando o cordeiro de perto. Está comendo na mesa, ver se o cordeiro tem uma verruga, se tem uma manchinha, porque se tivesse, daria tempo de trocar, substituir, para no dia 14 Deus receber o sacrifício. Então no dia 10, grava essa data, no dia 10 o cordeiro entrava para dentro da casa e ficava até o dia 14, os 4 dias, sendo examinado pelos da casa. Olha como que Jesus cumpriu na íntegra. Segundo, o cordeiro tinha que ser morto na hora 9ª, a hora 3ª, 9 horas da manhã, a hora 6ª, meio-dia, a hora 9ª, 3 horas da tarde. 3 horas da tarde o sacerdote ia lá e sacrificava os cordeiros. E a Bíblia diz que na hora 9ª Jesus entregou o seu espírito e expirou. O cordeiro de Êxodo morria 3 horas da tarde, e Jesus entregou o seu espírito na hora 9ª, 3 horas da tarde Jesus morreu. Segundo, Jesus teve que nascer na cidade de Belém. Por quê, pastor? Porque lá em Êxodo, cada família tinha um curral e criava seu animal. No tempo de Jesus não, porque já tinha acontecido a diáspora judaica. Tinha judeus de tudo quanto é lugar do mundo. Então eles vinham, compravam seus animais aonde? Em Belém, que era a cidade de nascimento de cordeiros para sacrifício pascal. Nos dias de hoje, o judeu tinha que vir, era obrigado a Páscoa aqui, ele passava em Belém, comprava o cordeiro, já era separado, sem mancha, sem nada, preparado para isso, e vinha para Jerusalém sacrificar. Sabe por que Jesus nasceu em Belém? Que
que é a cidade de nascimento de cordeiros para sacrifício pascal. Sabe por que Jesus nasceu dentro de um curral no meio de uma manjedoura? É porque a profecia dizia que vai vir um cordeiro, vai vir um animal, e ele vai fazer expiação. Quando Jesus nasce dentro do curral no meio dos animais, Deus estava dizendo: eis aí o meu cordeiro que vai tirar o pecado do mundo. Olha ele aí, ó. Pastor, mas o cordeiro só podia entrar para dentro da casa para ser examinado. Terminando no dia 10, Jesus entrou em Jerusalém montado no jumentinho no dia 10 de Nisan. Me prova na Bíblia, eu te provo. João capítulo de número 12, versículo de número 1, diz assim: e faltando 6 dias para a Páscoa, Jesus hospedou na aldeia de Marta e Maria em Betânia, aonde a mulher derramou o vaso de alabastro, derramou o guento nele. Peraí, se a Páscoa é dia 14, a Bíblia diz: e faltando 6 dias para a Páscoa, 14 menos 6 dá 8, é ou não é? Eu sou ruim de matemática, tem terceira série primária, é isso mesmo? Dá 8. Significa dizer que no dia 8 de Nisan, Jesus está em Betânia, 5 quilômetros de Jerusalém. Pergunta é: por que ele não foi direto para Jerusalém? Porque o cordeiro só pode entrar lá no dia 10, para dentro da casa. O cordeiro só pode entrar para dentro da casa para ser examinado no dia 10. Então no dia 8 ele está em Betânia. João capítulo 12, versículo 12. E no dia seguinte, ouviram dizer em Jerusalém que Jesus viria para a Páscoa. Se dia 8 ele está em Betânia, o dia seguinte é dia 9. Dia 9 lá em Jerusalém o povo está dizendo: Jesus vai vir para a Páscoa. E no dia 10 de Nisan certinho, Jesus montou no jumentinho e está entrando para dentro da casa. Está entrando para dentro da casa. Aleluia. E quando Jesus entra para dentro da casa, o cordeiro tem que ser examinado nos 4 dias pelos da casa. Quando Jesus entrou em Jerusalém, pegaram Jesus e mandaram para a casa de Anás, o sacerdote. E Anás examinou o cordeiro para ver se tinha algum defeito. Vamos ver se tem algum pecado, se tem algum crime. O julgamento começou meia-noite, pastor Cidião. Olha a covardia que fizeram com Jesus. Meia-noite começou o julgamento na casa de Anás. Porque segundo a lei, se alguém fosse réu de juízo, deveria ser julgado durante o dia. E se ele fosse julgado durante o dia, ele tinha direito a uma defesa, um advogado, ou ele mesmo se defender. Mas se por caráter de urgência, não podia, mas se por caráter de urgência fosse julgado à noite, ele perderia o direito a uma defesa ou ele mesmo se defender. Olha a covardia que fizeram com Jesus. Meia-noite começou o julgamento, inibindo toda a possibilidade de Jesus se defender ou de ter uma defesa. Mas examinou o cordeiro e diz: não vejo crime nenhum nele. Mas o genro de Anás, que é Caifás, o sumo sacerdote, morava no andar de cima, porque os judeus moravam assim, um em cima do outro. Pegaram Jesus e diz: manda para o sumo sacerdote, Caifás. Chegou Caifás examinou o cordeiro e diz: não vejo crime nenhum, não vejo defeito no cordeiro. Ah, mas manda ele para o Sinédrio, para a Suprema Corte, lá das 25 facções religiosas que eu dei a ele. Lá está a cúpula judaica que eu dei a ele. Mandei ele para lá. Mandaram Jesus para o Sinédrio, mas examinando o cordeiro desde o dia que ele entrou, desde o dia 10. Chegou no Sinédrio, o sumo sacerdote se levantou e disse assim: tu és o Cristo. Artigo definido: o Cristo. Jesus ficou calado. Tu és o Filho de Deus. Jesus calado. Tu és o Messias. E Jesus calado. A Bíblia diz que o sumo sacerdote virou para Jesus e diz assim: eu te conjuro em nome de Deus, que me indica agora quem tu és. Segundo a lei judaica, se alguém quisesse arrancar uma confissão verdadeira de um judeu, dizia para ele: eu te conjuro em nome de Deus, me diga a verdade agora. E o judeu não poderia fugir, ele deveria falar a verdade. Quando eu disse para Jesus: eu te conjuro em nome de Deus, que me diga agora quem tu és, Jesus abriu a boca e a Bíblia diz que Jesus falou assim: eu sou eu mesmo, sou eu enviado, sou eu o Cristo, sou eu o Filho de Deus. Quando Jesus assumiu, gritaram: blasfêmia, para que mais prova nós precisamos? Olha aí. Só que o Sinédrio não poderia condenar Jesus, porque eles julgavam os crimes de judeus, mas estavam sob o jugo romano. Eram os romanos que comandavam.
Aí eles disseram: nós não podemos dar sentença. Mas quem é o governador da Judéia? Quem é que governa os judeus aqui? É Pilatos. Então manda ele até Pilatos. Mandou para Pilatos. Pilatos examinou o cordeiro e diz: não vejo crime nenhum. Mas de onde é que esse homem é? Da Galileia. Quem é o governador da Galileia? Herodes. Então manda ele para Herodes. Mandou Jesus para Herodes. Herodes examinou, vestiu uma vestimenta resplandecente, zombou de Jesus e disse: Herodes, não vejo nesse homem crime romano nenhum. Agora, se ele cometeu algum crime de judeu, a jurisdição da Judéia é de Pilatos, então devolve ele para Pilatos e deixa que Pilatos resolve. Quando chegou para Pilatos, para não perder o prestígio da comunidade judaica, disse: deixa comigo que eu vou dar a sentença, deixa comigo que eu vou dar a martelada. Quando Pilatos vai dar a sentença, a Bíblia diz que entrou um soldado correndo, com um bilhete na mão, dizendo: Senhor governador, eu trago um bilhete da tua esposa Cláudia. E ela diz: não dê a sentença antes de ler esse bilhete. E a Bíblia diz que quando Pilatos lê o bilhete, estava escrito assim: não te envolvas com esse justo, porque em sonho eu muito sofri por causa dele. Em outras palavras, não mexe com esse cordeiro, porque não tem defeito nenhum, deixa ele quieto. Ei, eu não sei o que a mulher de Pilatos viu para deixar ela tão assustada, mas eu posso imaginar, pastor Citimano, eu posso imaginar que quem sabe ela teve uma visão do futuro por revelação divina. Quem sabe ela viu Jesus sendo flagelado. O flagelo era um carrasco com um couro, igual o microfone aqui, uma tira de redonda chamada zorrague, e era partido 12 tiras de couro com um cabo redondo assim, com tiras longas, e na ponta osso de carneiro quebrado, chumbo ou metal. Tirava-se a roupa do réu, encurvava-se ele pegava aquele chicote e batia, o chicote enrolava no réu e o carrasco puxava, desenrolando, arrancando pedaço do corpo do réu, batia até na sola dos pés. Quem sabe a mulher de Pilatos viu Jesus sendo flagelado e ficou assustada. Quem sabe a mulher de Pilatos viu Jesus sendo sepultado, e no terceiro dia 2 anjos assentando sobre a pedra, arrolando aquela pedra, e saiu andando um anjo à direita, de dentro do sepulcro, o outro anjo à esquerda, e Jesus caminhando no meio. Quem sabe ela viu a ressurreição de Cristo. Quem sabe a mulher de Pilatos viu a ascensão de Cristo, que aconteceu em Atos 1, versículo 11 a seguir. Quem sabe por antecipação divina, ela teve uma visão de Jesus subindo, escoltado por 2 anjos, ocultado por uma nuvem, e subindo aos céus. E o salmista no Salmo 24 dizendo: abre portas eternas, e está entrando o Rei da Glória. Aleluia. Quem sabe a mulher de Pilatos viu Jesus como hoje está, assentado à direita de Deus Pai, no seu lugar de honra que havia renunciado. Quem sabe a mulher de Pilatos viu Jesus voltando com a vara de ferro para massacrar todas as nações no dia do juízo. Quem sabe ela viu isso? Eu não sei, mas ela ficou apavorada. E Pilatos olhou para o povo e ficou com medo e disse: estou lavando as minhas mãos, não vou mexer com ele. O povo gritou em uma só voz: então que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Mataram Jesus. Mas aquele povo não era cruel. Não, pastor, naquele não. Eles estavam cumprindo a profecia de Êxodo capítulo 12 sem saber. Porque para o cordeiro morrer, para fazer expiação do pecado, ele não deveria ter culpa nenhuma. Por isso que eles mataram Jesus inocentemente. Jesus não tinha culpa nenhuma, não é porque eles eram maus, eles estavam cumprindo a profecia de Êxodo capítulo 12, e não estavam nem sabendo, porque se Jesus tivesse alguma acusação, ele não serviria para o sacrifício. Por isso que mataram ele inocente, porque tinha que ser um cordeiro imaculado e sem mancha. Mas deixa eu finalizar. Você achou que eu esqueci do jumentinho, né? Mas antes de tudo isso acontecer, Jesus chamou 2 discípulos, entrando para Jerusalém, e diz assim: tem uma aldeia logo ali na frente, de frente, logo ali na frente, e tem um jumentinho amarrado, preso, que nenhum homem ainda no mundo. Vai lá, solta ele, peça na palavra soltar, libertar. Ele está preso, vai lá, liberta ele e traz
Jesus não está apenas querendo montar naquele jumento. Ele está libertando aquele jumento está preso para ser morto. Vou te falar na Bíblia. Vai lá e liberta ele para mim, traz ele para mim. Aí ele falou assim: e se o dono dele perguntar? Por que vocês estão soltando? Jesus, diga que o Senhor precisa dele. E quando os discípulos estavam soltando, libertando os jumentinhos, o dono chegou. E qual foi a pergunta? Por que você está roubando meu jumento? Não. Você está perguntando por que vocês estão libertando ele? Porque jumento na Bíblia Sagrada não tem valor nenhum. Animal de casco partido, animal imundo, e só serve para carregar carga e carregar peso. Jumento não tem valor nenhum. O camarada não está fazendo questão. Parece que Jesus aqui é deshonesto. Acho que Jesus está roubando, porque se o animal não é dele, como é que ele manda pegar o que não é dele? Mas Jesus não está querendo montar naquele jumento apenas. Jesus quer salvar aquele jumento, quer libertar, porque aquele jumento está preso para morrer. Quando Jesus diz nenhum homem montou, não é porque ele era um animal bravo, que não era adestrado, é porque ele era um filhotinho mesmo, que não tinha condição de ninguém montar. Porque Zacarias capítulo 9, versículo 9 diz assim: alegrai e exultai, ó Jerusalém, ó filhos de Sião, porque veio o teu rei, pobre, humilde, montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Jesus está montando um jumentinho, cria de jumenta. Quando diz que ninguém nunca montou, é porque não tinha condição de montar. Então Jesus não está querendo montar naquele jumento, ele quer salvar aquele jumento. Só abre para nós finalizar Êxodo capítulo 13, por favor, porque senão eu vou sair daqui como herege. Eu gosto de Bíblia. Êxodo capítulo 13, por favor. Aleluia. E já finalizo. Êxodo capítulo de número 13. Algum de vocês achou? Se achar aí, alguém achou? Êxodo 13? Eu vou ler o versículo 12 e 13. Eu vou ler o versículo 12. Pode ficar sentado. Eu vou ler o 12 e 13. Eu vou ler o 12 e vou explicar, e depois eu vou ler o 13. Está escrito assim, Êxodo 13, versículo 12: apartarás para o Senhor tudo que abrir a madre, e tudo que abrir a madre do fruto dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Bom, nos dias de hoje você entendeu. Claro, Israel não criava gato, não criava cachorro, animais imundos, rato, enfim. Mas nos dias de hoje você entendeu. Deus está dizendo: se a gata parir, o macho é meu. Se a rata parir, o macho é meu. Nos dias de hoje você tem ideia. Irmão, eu não sei se ela lagartixa morta, né? Mas tem cobra que é ovípara, não sei, tem terceira série primária. Mas tem outras que, né? Ou seja, se a cobra parir, o macho é meu. Se a cabra, se a égua, etc, 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 a cabrita, o macho é meu. Deus está dizendo que toda vez que o macho nascer, era dele. Versículo 13. Porém, esse porém é perigoso. Porém, tudo que abrir a madre da jumenta, resgatarás como um cordeiro. E se não resgatar, corta-lhe a cabeça, degola o jumento. Ei, o único animal que já nascia condenado à morte era o jumentinho. Tudo que nascer de qualquer animal, o macho é meu. Agora, se a jumenta parir, o filhotinho macho deverá ser resgatado com um cordeiro. Ou seja, um cordeiro tem que morrer no lugar dele. Se o cordeiro não morrer no lugar dele, mata o jumento. Não sei se você conseguiu entender. Mas o único animal que já nasceu condenado à morte era o... Então aquele jumentinho, conforme a lei, ele está preso para ser morto, irmão. Ele é um filhotinho, ele está preso para ser morto. Por isso que os donos não estão dizendo: por que você está roubando? Os donos questionou: por que você está libertando? Porque os donos estão dizendo: segundo a lei, ele tem que ser executado. Segundo a lei, ele está preso para ser morto. E por que vocês estão libertando ele? Aí os discípulos gritou: porque Jesus está precisando dele. Sabe quem é aquele jumento na história? Aqui não estou inventando, essa é a Bíblia. Representa eu e você.
Porque a natureza do jumento é a mesma do humano, teimoso. Que o ser humano é igual o jumento, é teimoso. E quando cisma de empacar, ninguém tira. Já nasceu imundo e condenado à morte. O homem pecador. Nós já nascemos condenados à morte por causa do pecado de Adão. Jumento não tem valor. Nós não tínhamos valor nenhum. Imundos, impuros, teimosos, pirracento. E um dia estava você e eu aprisionados no pecado. E o diabo dizendo: vou matar ele no tráfico, vou matar ela na prostituição, vou matar ele na bebida, vou matar nas drogas. Estava um jumentinho aprisionado. Mas um dia Deus olhou do céu e viu você, viu eu, viu o pastor Cidiano aprisionado em cadeias espirituais no pecado, para sermos mortos fisicamente e perder a salvação sem Deus, morte eterna. Aí Deus olhou do céu, chamou o Espírito Santo e diz assim: tem um jumentinho preso lá no Vila Pim, tem um jumentinho preso lá em Belo Horizonte, tem um jumentinho preso. Ei, irmão, olhou você, olhou eu e diz: Espírito Santo, tem um jumentinho aprisionado, eu quero que você vai lá e liberta ele para mim, liberta ele para mim. Eu imagino que eu vim do tráfico, eu vim do crime, dono de 6 favelas, eu mandei 3 penitenciários, o Diogo sabe disso, meu testemunho todo mundo sabe disso, cheio de problema. Eu imagino o dia que eu estava aprisionado, Satanás me escravizando, aí chegou o Espírito Santo. Eu consigo imaginar, não sei se você consegue imaginar a sua vida assim também. E chegou o Espírito Santo e começou a fazer a obra da libertação em nós. E o diabo olhava, e o Espírito que aprisionava nós olhava e dizia assim: por que você está liberto desse jumento? Isso não tem valor nenhum, está condenado à morte. Por que você está libertando? Eu imagino o Espírito Santo dizendo: porque o Senhor está precisando dele. Eu não sei se você entendeu, mas talvez tenha um jumentinho lá dentro da tua casa agora. É um culto de libertação. Talvez é teu marido na bebida, talvez são os teus filhos nas drogas, na prostituição. Tem um jumentinho lá dentro da tua casa, mas eu tenho notícia boa para te dar. Jesus hoje chamou o Espírito Santo e diz assim: ó, tem um jumentinho aprisionado lá dentro da casa dela, tem um jumentinho aprisionado lá na casa dele. Vai lá e liberta ele e traz ele para mim. Eu imagino nesse momento aquele espírito que aprisiona teu marido na bebida ou teu filho nas drogas, está lá aprisionado, e o Espírito Santo está chegando agora e começando a fazer a obra da libertação. E aquele espírito questionando o Espírito Santo: por que você está libertando esse jumento? Isso não tem valor. Eu vou matar isso aqui no tráfico, no crack, na cocaína, no furto, no roubo, no crime, na prostituição, na bebida. E o Espírito Santo nesse momento está dizendo: hoje o jumento não morre, porque o cordeiro vai morrer no lugar dele. Eu imagino o dono daquele jumento dizendo: você não sabe que isso aqui, segundo a lei, está preso para morrer, vocês não podem soltar. Mas eu imagino os discípulos dizendo: mas está escrito na lei que se um cordeiro morrer no lugar dele, o jumento vive. E hoje o jumento não morre, porque o cordeiro vai morrer no lugar dele. O jumentinho na tua casa hoje não morre, hein? Não morre, não morre, não morre, não morre. Talvez é você um jumentinho aqui, aprisionado na depressão, na opressão, na angústia, e pensando em desistir de tudo. Nesse momento o Espírito Santo está junto de você, está te libertando dessa enfermidade, está te libertando dessa depressão, está te libertando desse desânimo todo, e está dizendo: o Senhor precisa de você, o Senhor precisa de você. Sabe, teu marido que está no vício hoje, não desiste não, porque o Espírito Santo está dizendo: eu estou te libertando. Sabe por quê? Porque o Senhor precisa dele. Hoje é um alcoólatra, amanhã é um pregador do Evangelho na casa do Senhor. Hoje está requebrando no baile funk, amanhã está no grupo de jovens adorando o nome do Senhor. Hoje está perdido nas drogas, amanhã está aqui pastoreando a casa do Senhor, porque o Senhor precisa dele.
Não desiste não, porque o Senhor precisa de você. Ô jumentinho, coloca de pé. Aleluia. O Senhor precisa de você. Hoje o jumento não morre porque o cordeiro morre no lugar dele. Sabe por que Jesus não acabou com a raça humana? Deus não acabou com a raça humana? Sabe por que esses jumentos nós aqui não morremos? Porque um cordeiro morreu no lugar. Agora tem um problema. Nenhum dono de jumento trocaria um cordeiro no lugar dele. Porque cordeiro tem valor. Jumento não vale nada. Além de ser animal impulso, você vai carregar peso. Peso do pecado, hein? Do crime, igual eu carreguei, da bebida, da vergonha. Mas nenhum dono de jumento tinha coragem de trocar o cordeiro. Se dependesse do dono do jumento, o jumento morreria. Mas tem um Deus no céu que olhou para os jumentos e diz assim: não tem valor nenhum, não vale nada, mas eu tenho coragem de dar o meu cordeiro para esse jumento viver. E foi com esse ato que Deus amou os jumentos de tal maneira que deu seu cordeiro para morrer no lugar dele, para que o jumento tivesse vida. Você tem razão para adorar a Deus? Você tem motivo para glorificar a Deus? Você tem? Eu não sei o que você está passando, mas só o fato de você estar respirando significa que grandes coisas fez o Senhor por você. Eu fecho o sermão aqui. Quando Jesus montou naquele jumentinho, foi um domingo de Ramos. Diz a Bíblia que os pobres pegavam trapos, roupas velhas e forravam no chão. Os de classe média cortavam folha de palmeira e forravam no chão. Os de classe alta forravam tapete vermelho. Mas todos queriam participar. Não importa se é pobre, preto, branco, todos precisam de salvação. E eles queriam receber Jesus. Só que quando um animal, um burro de carroça, está carregando peso, observa que a orelhinha dele, coitado, fica murchinho. Mas quando ele está solto no pasto, a orelha fica em pezinha, sinal de alegria, igual o cachorro. Pelo rabo dele, você sabe se está triste, se está com raiva, se está alegre, mais ou menos isso, o jumentinho. Eu imagino o jumentinho preso na orelha toda murcha. Está aqui para carregar carga. E vai morrer na carga do pecado. Mas aí quando Jesus veio, Jesus montou aquele jumentinho. Olha que o jumentinho não tinha condição de ninguém montar. Jesus não está querendo montar, Jesus está libertando ele, porque era um filhotinho, não dava para montar. Talvez você está dizendo assim: eu não tenho condição de servir Deus. Calma, jumentinho. Aquele jumentinho tinha condição nenhuma de carregar Jesus, mas Jesus precisava dele. Pastor, Jesus não me quer. Calma, jumentinho. Aí lá tem o jumentinho. Se fosse nos dias de hoje, estava tanto de iPhone, iPad, não sei como é que. Tu tirando foto, não era de Jesus, era do jumentinho. Porque quem está pisando nos tapetes vermelhos ali e tudo é o jumentinho, não é Jesus. Pois nos dias de hoje era o jumentinho ali e o bichinho todo alegre. Papai jumentinho. Se Jesus pudesse perguntar e aquele jumentinho pudesse responder como a jumenta de Balaão, Jesus perguntaria: e aí, jumentinho, você está gostando? Ele dizia: estou amando isso aqui. É assim que eu falaria. E Jesus dizia: sabe o que é jugo? É uma cruzeta que coloca no animal, sim ou não? Quem veio da roça como eu sabe, não é? Jugo, uma cruzeta. Como é que Jesus mandou o jumentinho? Jesus falaria: como é que está meu jugo? Ele dizia: está suave. Jesus escancharia nele e dizia: como é que está meu fardo? E meu peso? Está mais leve que carregar pedra. Estou gostando. Está melhor assim. E lá vai o jumentinho. Só que quando Jesus desceu do jumentinho, os discípulos falaram assim: o que nós vamos fazer com ele? Jesus disse assim: vai e devolve ele para o dono dele. Que tristeza, pastor Sadião. Porque enquanto Jesus estiver montado em nós, eu vou usar esse termo, se você quiser aceitar não, mas Jesus, se o Senhor quiser escanchar aqui, pode. Se quiser bater com a espora, pode. Porque ainda com o Senhor está melhor, porque no mundo lá estava pior. Se quiser fechar a porta, pode. Se quiser tocar na saúde, pode. Porque com o Senhor montado aqui, ainda está bom. Está melhor do que o mundão lá fora. Que eu tomei tiro, quase morri, cadeia até o pescoço. Está
Tá bom, tá melhor. Mas se Jesus descer do jumentinho, ele volta para o antigo dono dele. O desviado sofre demais. Porque ele volta para o antigo dono, sabe para quê? Para carregar peso. Peso da vergonha, da humilhação. Mas enquanto Jesus estiver na tua vida, você vai ter teus momentos de glória, jumentinho. Hoje, talvez tenha um jumentinho lá na tua casa, talvez seja você. Hoje, você está aprisionado na circunstância, mas o Espírito Santo já está vindo libertar você, libertar a sua família hoje você está na condição de aprisionado ao teu ente querido, mas amanhã é liberdade, é libertação, é salvação, porque o Senhor precisa dele, o Senhor precisa dela, o Senhor precisa de você, o Senhor precisa de nós. Agora sabe qual é a coisa linda? A coisa mais linda é porque pisava primeiro os trapos, folha de palmeira e depois tapete vermelho. Aí você está aí dizendo para mim assim: pastor Alessandro, você não conhece minha vida. Só luta. Tem tempo que eu carrego Jesus aqui nas costas, e a minha vida, casamento é uma tristeza, a saúde é um caos, as finanças. Eu tenho notícia para te dar. Sabe por que está assim, pastor Cidiano? Pastor, eu carrego Jesus já tem tempo nos meus ombros, pastor, na minha vida, e não vi resultado. Casamento é destruído, está tudo assim, a família deteriorada, a saúde, as finanças. Eu tenho notícia boa para te dar. Sabe por quê, jumentinho? É porque você está vivenciando a fase dos trapos. É porque você ainda está pisando nos trapos. Mas se você parar, tu morre nos trapos. Mas se continuar carregando Jesus, vai sair dos trapos e vai começar a pisar nas folhas de palmeira, vai melhorar. E se continuar carregando Jesus, vai sair das de palmeira, vai começar a pisar no tapete vermelho, vai melhorar. Sabe qual é a opção? É não deixar Jesus sair da tua vida. Continua caminhando, a fase ruim vai passar, o tapete vermelho te espera. Deus vai te honrar poderosamente, a sua vida, a sua casa, a sua família. Se você acredita, glorifique o nome do Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilha, glória a Deus, aleluia. Aleluia.